Irmãos, nesse momento vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Nessa noite eu gostaria de meditar com vocês no tema Como desfrutar a vida com sabedoria. Nós iremos ouvir a palavra de Deus. Esse é o texto básico, embora nós não iremos expor apenas ele, mas eu queria que você lesse comigo, atento a essas palavras aqui do sábio. Alguns estudiosos acreditam que essa parte das Escrituras tenha sido escrita quando Salomão já estava na sua velhice. E depois de ter experimentado muita coisa nessa vida, ter visto muita coisa nessa vida, Salomão então vai declarar algumas coisas para que a gente entenda o que é a vida desse lado de cá, né? O que é a vida aqui nesse mundo, né, nessa existência, e eu acredito que nós iremos entender como desfrutar a vida com sabedoria. Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 8. Eclesiastes 12, do 1 ao 8. Diz assim: Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Meu Pai, diante da Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, para que possamos entendê-la e aplicá-la à nossa vida. Seja com cada um de nós, nos ensina nessa noite, Senhor, a como desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado aqui nessa existência, nessa vida. Pai, nos ensina a fazer isso com sabedoria. Esse é o desejo do nosso coração. Eu te peço assim, sei que o Senhor há de nos ajudar. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, como desfrutar a vida? Existem várias maneiras para fazermos isso, né? Desfrutar a vida. O nosso problema não é saber o que é que nos dá prazer nessa existência, o que é que nos dá vontade de continuar vivendo e fazer mais e mais. O nosso problema é fazer isso com sabedoria, fazer isso de forma que não venhamos a desonrar a Deus, muito pelo contrário, venhamos agradar ao Senhor. A vida, meus irmãos, ela está relacionada diretamente ao tempo. Alguns aqui terão uma vida mais longa, outros tiveram uma vida curta, e o tempo, refletir sobre o tempo é refletir sobre a vida. Tem muita gente que
vive como se o seu tempo de vida nessa existência nunca fosse acabar. Sabe aquela pessoa que acha que a vida vai ser sempre daquela forma, daquele jeito, mas é fato, meus irmãos, que um dia a vida vai se acabar. Aqueles que tentam viver assim e colocam toda a sua força, todo o seu querer para que a coisa seja dessa forma, tentam, mas só tentam, porque conseguir é impossível, irmãos. O fim da vida virá inevitavelmente e nós precisamos saber viver bem aqui, aproveitando o tempo que Deus tem nos dado, com muita sabedoria. Como é que a gente vive isso? Como é que a gente experimenta essa vida que o Senhor tem nos dado de forma sábia? Eu gostaria de meditar com vocês em como fazer isso. Como nós podemos ouvir a palavra de Deus, o que a palavra do Senhor nos ensina e aproveitar essa vida, a vida que Deus tem nos dado aqui. Não olhar para ela e ver só pelo lado negativo, porque tem muita coisa aqui positiva, muita coisa boa. É verdade que o mundo foi afetado pelo pecado, e nós podemos ver ao nosso redor como ele afetou nossos relacionamentos, a natureza, o nosso próprio corpo. Mas, irmãos, existe muita coisa boa aqui nessa existência. Quem diga, que diga-se, um milkshake do Bob's, que diga-se aquela pizza de frango com bacon, que diga aquele churrasquinho, lá com aquela picanha e aquele salzinho no ponto. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós precisamos saber aproveitar a vida, porque aqui nessa existência tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa que Deus deixou para que nós venhamos aproveitar. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa noite. Mas então, como fazer isso? Eu queria começar dando a você 3 motivos para nós nos entregarmos um pouco mais à vida, para que a gente abra um pouco mais o nosso coração a experimentar aquilo que Deus tem colocado diante de nós. O primeiro motivo, meus irmãos, para nos entregarmos à vida é porque a morte é inevitável. Pastor, mas como assim? Todos nós vamos morrer, meus irmãos. É verdade que a gente vive o tempo todo achando que isso não vai chegar na nossa vida, mas vai chegar na nossa vida. Quando a gente vê a maneira como Salomão olha para a existência, em momento algum ele esconde que todos nós um dia voltaremos ao pó e o Espírito voltará para Deus. Mas meditar, meus irmãos, na maneira que vamos morrer ou a morte que nos chegará, também nos faz olhar para a vida que nós temos vivido e aproveitar um pouco mais aquilo que Deus tem nos dado. Todos nós vamos morrer um dia, e muita gente não gosta de pensar nisso. Talvez você esteja nesse grupo, que prefere não falar nisso, que como aqueles supersticiosos que batem na madeira quando escuta, vai falar de morte, então deixa eu bater aqui na madeira para que isso não aconteça. A gente não tem que ter medo, irmãos, de falar sobre esse tema. Irmãos, pensando sobre o fim da nossa existência, que nós valorizamos o tempo que temos vivido aqui. Eu não sei quanto tempo você vai viver, se você vai chegar aos 100 anos, ou vai fazer como o irmão Francisco, 112 anos aqui nessa existência. Eu não sei se você vai chegar a esse tempo todo, mas eu queria que você, nessa noite, entendesse uma coisa: você e eu estamos caminhando em direção à morte. E ao meditar sobre o fim da nossa existência, nós agora refletimos um pouco no presente. Precisamos aproveitar melhor a nossa vida, o tempo que o Senhor tem nos dado. Alguém já disse que a finitude nos oferece a perspectiva do valor da vida. Isso significa que quando nós entendemos claramente que não vamos viver eternamente aqui nessa existência, cada minuto dessa existência se torna valioso para nós. Cada minuto se torna valioso para nós. Certa vez eu conversava com alguém sobre a importância de dar a vida ao outro, dar um pouco da vida. Alguns minutos que nós doamos aos nossos irmãos, ouvindo eles, visitando eles, estando com eles, irmãos, nós estamos dando vida. Dar tempo é dar vida. E não temos vida suficiente, cada minuto aqui dessa existência é valioso. Quando sabemos eternamente nesse mundo, cada minuto é valioso.
e nós precisamos aproveitar da melhor forma possível. Meus irmãos, para os Eclesiastes, a vida depois da morte é completa ignorância. E você poderia dizer, já que a gente fala tanto de vida, assim, a morte aqui, a vida aqui nessa existência é completa ignorância. Eu queria que você entendesse uma coisa. O escritor do Eclesiastes, ele está vendo a vida pela perspectiva da nossa finitude. Ele não está vendo a vida a partir da eternidade. O que Salomão fez, provavelmente o escritor desse livro, foi observar a existência aqui e tentar encontrar alguma ligação, algo que harmonize essa existência, um sentido para a vida. E quando ele olha apenas desse lado da vida, o que é a morte, ele simplesmente diz, do outro lado, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Do outro lado, ninguém tem conhecimento. Para ele, meus irmãos, o que vem depois dessa vida é desconhecido. O que ele sabe é o que é vivido aqui e agora. É isso que ele sabe, como eu e você sabemos. Porque se eu perguntar a você agora, o que é que vai ser de você depois da morte, você vai dizer, pastor, eu não sei exatamente. Eu creio que vai acontecer algumas coisas, mas eu não sei. É completa ignorância. E Salomão quer que você reflita com ele, exatamente vendo a vida assim. Uma vida que você não sabe bem o que será depois que você partir dessa existência. Veja o que ele diz no capítulo 9, versículo 5. Eclesiastes 9, versículo 5. Ele diz assim, porque os vivos sabem que vão morrer, ou seja, nós sabemos que vamos morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Olha como Salomão vai nos mostrando de uma forma fria, irmãos, a existência. E ele diz, o que a gente sabe é o que a gente está experimentando aqui nessa existência, mas o que vem depois, isso para nós é completa ignorância. Meus irmãos, enquanto temos vida, precisamos usufruí-la da melhor forma possível, porque é o que nós sabemos, é o que nós somos capazes de planejar o que será a nossa vida amanhã, aprender com o nosso passado e com aquilo que Deus tem nos permitido experimentar. Irmãos, disse Jesus lá em João capítulo 9, 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, enquanto é dia, precisamos viver, fazer a obra do Senhor e viver para a glória do Senhor. É isso que Jesus fez e é isso que Ele nos ensina. Enquanto temos vida, devemos fazer a obra do Senhor, do nosso Senhor, doando-nos a Ele, enquanto é dia, enquanto estamos aqui nessa existência, porque quando a morte chegar, nós já não poderemos fazer nada em relação a essa vida. Então, o primeiro motivo, irmãos, para nos entregar de uma forma mais intensa a vida, é porque a morte inevitavelmente vai chegar a cada um de nós. Mas há um outro motivo que eu queria que você entendesse nessa noite. O segundo motivo para vivermos intensamente a vida é que temos a vida como algo muito breve. A vida, irmãos, não é tão longa assim. Um dia desse estava eu com 15 anos achando que nunca me cansaria, achando que nunca teria tontura, que nunca sentiria um andor, e de repente chego aos 40 anos, percebendo que a coisa está declinando, que a vida é breve, que o tempo passou. Irmãos, a vida é muito breve, e pela vida ser breve, saiba como é que você tem usado seu tempo, como é que você tem usado a sua vida, no que você tem se desgastado, porque é fato que tem muita gente que não está sabendo usar a vida, irmãos, não está valorizando a vida que tem. Irmãos, a vida acaba rápido demais. Em relação à eternidade, o que é essa existência? Se vamos viver eternamente com Deus, o que é essa existência? Nada. É como um suspiro, irmãos. Tiago faz uma pergunta muito interessante. Ele diz, o que é a vida? Lá em Tiago 4,14. E ele responde, dizendo o seguinte, a vida, vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa.
que é que ele está dizendo? Vocês são como uma neblina que cai ali sobre o orvalho, que cai sobre a folha, e quando o sol aparece, esse orvalho evapora e logo desaparece. Assim é a vida de todos nós. Uma vida breve. E uma vida breve que, como filhos de Deus, nós precisamos aproveitar cada detalhe, cada segundo que Deus tem nos dado. Irmãos, nós precisamos entender isso. Entenda que a vida é breve demais para viver se desgastando naquilo que não vale a pena, naquilo que você está trabalhando e correndo atrás do vento, e que você não está usufruindo o que Deus te deu para usufruir. Já parou quantas vezes, irmãos, nós estamos deixando de aproveitar coisas que Deus tem nos dado, como, por exemplo, uma boa comida sobre a mesa. Nós deixamos de aproveitar quando a nossa mente não está naquela comida, quando nós não paramos para sentir, degustar aquele alimento, porque a gente está preocupado demais, porque a nossa mente, a nossa vida não está no presente, mas está no futuro, imaginando o que é que vai ser, e a gente não aproveita o aqui e agora. Meus irmãos, eu tenho 3 filhos, e eu já olho para eles e digo, meu Deus, já estão crescendo esses meninos. O Caleb está quase do meu tamanho, está maior do que a mãe já, né? A Mariana já está uma mocinha, o outro também está vindo aí, parece estar mais acelerado do que os demais. E às vezes eu digo a Mirella, e Mirella também diz, eu sinto falta daqueles momentos que a gente pegava no colo, ou seja, passou, a vida é breve demais, para que a gente olhe para as coisas que nós temos vivido e convivido, e digamos, não, depois eu aproveito. Não, aproveite agora. Tem pessoas, irmãos, ao nosso lado, na nossa família, que a gente precisa aproveitar mais, porque a gente acha que essas pessoas vão viver eternamente, e não vão. Daqui a pouco elas vão desaparecer, como a neblina, e nós precisamos aproveitar, porque a vida é breve demais, a vida das pessoas que nós amamos, e a nossa própria vida. Meus irmãos, nós precisamos usufruir a vida que Deus nos deu, porque a vida é bênção do Senhor. Mas, além da inevitabilidade da morte, além da brevidade da vida, ainda há uma outra razão que eu queria que você prestasse atenção, um outro motivo, para você se entregar intensamente à vida e aproveitar ao máximo a vida que Deus tem te dado. Em terceiro lugar, irmãos, o terceiro motivo é a transitoriedade da juventude. Ou seja, a juventude, o que é a juventude? Aquele momento de vigor, aquele momento de todo esplendor e de toda intensidade, onde nós jogamos uma pelada de 2 horas, irmãos, e não nos cansamos, e já estamos pensando, daqui a pouco vou jogar outra, né? Aqui na pelada daqui da igreja, irmãos, a gente vai, e aí eu já estou naquela fase seguinte, começo a jogar, chega os 40 minutos, já começo a sentir as pernas pesadas, aí já me sento perto ali dos irmãos, irmão Elias, do irmão Gesso, e a gente começa a conversar, porque o pique já não é mais o da juventude, irmãos. E aí a gente percebe uma coisa que a palavra do Senhor nos mostra, a juventude passa. A gente não vai ter todo o vigor para sempre. Chegará aqueles dias que alguém vai precisar falar mais alto para você, que você vai ter que ligar a TV com um pouquinho mais de decibéis, porque você não vai ouvir, que você vai ter que fazer um esforço maior para mastigar, porque os dentes já não terão a mesma força. Isso inevitavelmente vai acontecer. Na vida do lado de cá, na vida nessa existência, irmãos, todos nós passamos por esse momento de vigor. E eu sei que talvez você já tenha passado já faz um certo tempo. Ou não, talvez você esteja ainda com todo o vigor aí para dar e vender. Irmãos, a época do vigor passa rápido. O sábio, ele nos dá o seguinte conselho. Veja o que ele diz no capítulo 11, Eclesiastes 11, 9. Ele diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. O que é que ele está dizendo aqui? Aproveite seu vigor. Aproveite o vigor que você tem. Viva! Não fique
se desgastando ou deixando de usufruir o vigor que você tem. E ele diz: ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Esse conselho de Salomão, se a gente ler pela metade, é um chamado à irresponsabilidade. Porque ele diz o seguinte: você tem vigor, você tem força, você vê muitas coisas, você deseja muitas coisas, corra e vá atrás. Viva o vigor que você tem. Só que ele dá aqui um conselho na parte final, que graças a Deus é onde nós encontramos o equilíbrio e a sabedoria. Ele diz o seguinte: busque com todo o vigor que você tem o que o teu coração deseja, mas lembre-se do seguinte: no fim da vida, Deus vai pedir conta de tudo isso. Cada decisão que você tomar, tome, mas tome lembrando, você vai se encontrar com Deus. O jovem normalmente acha que não vai, ele não pensa. Se você conversar com um jovem, ele não vai falar de colesterol, de diabetes, ele não vai falar de dor, ele não sabe nem o que é uma dor, ele não sabe o que é isso, e muito menos falar de morte, porque para o jovem ele vai viver assim eternamente aqui, isso aqui vai permanecer, mas a palavra do Senhor, ela nos mostra, irmãos, que o vigor da juventude passa rápido, e por passar rápido, nós precisamos reavaliar a nossa vida e como usufruímos a nossa vida, cada momento que Deus tem nos dado, para que a gente aproveite enquanto a gente tem força para isso. Eu chamava esses dias um irmão para a gente jogar uma bolinha, aí o irmão disse assim: pastor, eu já não aguento mais não, porque se eu for lá, minha coluna vai travar. O outro diz: não, se eu for, o meu joelho vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Olha como o vigor passou rápido, irmãos. Salomão nos chama a aproveitar o que nós temos para fazer agora que temos o vigor. Mas saiba de uma coisa: no final de tudo, e nas decisões que tomamos nessa existência, e com todo esse vigor que temos, Deus vai pedir conta de cada decisão. Meus irmãos, chegará o dia em que seremos uma mente saudável dentro de um corpo cansado. Ou seremos os olhos que só veem de perto, que pega assim a Bíblia e diz: deixa eu ver aqui o que é que tem aqui. Mas também seremos, irmãos, pessoas que enxergam longe, porque chegará a idade, a terceira idade, como se costuma chamar, né? A velhice, em que enxergaremos, já teremos contemplado muita coisa aqui nessa vida e teremos experiência para ensinar. Por isso, meu irmão, viva intensamente o vigor que Deus tem te dado. Viva a saúde que você tem hoje. Se você pode sentar à mesa para comer um bom churrasco, faça isso. Porque vai vir um dia que os médicos vão dizer para você: não coma churrasco, porque o teu organismo não vai aguentar. E a Bíblia diz o seguinte: aproveite cada momento da vida. Aproveite cada momento da vida. Esse tempo que está acontecendo aqui agora, não volta mais. Aquela pessoa e as pessoas com quem você está vendo agora, amanhã já serão diferentes de hoje. Não vão voltar. E a vida está cada vez mais declinando. E qual é a sabedoria? Viva intensamente a vida. Viva intensamente a vida. Então, como é que se faz para viver intensamente? Como é que se faz para a gente viver intensamente essa vida? Eu queria aqui dar alguns conselhos para vocês nessa noite. E esses conselhos estão aqui baseados no que Salomão nos ensina. O primeiro conselho é o seguinte: escute bem e anote aí, viu? Desfrute a vida. Desfrute o que Deus tem dado a você. Desfrute aquilo que hoje o teu corpo e as tuas condições têm capacidade de usufruir. Não negue a si mesmo o que Deus está te dando para você usufruir. Celebre aquilo que você pode desfrutar enquanto tem saúde. Coisa terrível, né? Você com saúde aí para dar e vender, mas doido para jogar aquela bola, aquele futebol, doido para dar aquela abraçada lá
na praia de Cabo Branco, nadando no mar, mas você não faz. Você não está usufruindo da vida. Você está tendo o pensamento do tolo. Eu vou viver o tempo suficiente para fazer isso a qualquer momento. E isso não é verdade. Vai chegar um momento que você vai querer entrar no mar. E sábios serão aqueles que vão acompanhar você para você entrar lá. Porque se você entrar sozinho, você não vai aguentar a força das ondas. Se você tem força para isso, desfrute a vida que Deus tem dado para você. Meus irmãos, o sábio nos chama a nos alegrar com aquilo que é passageiro. No capítulo 9, versículos 7 e 10, ele diz assim, Eclesiastes 9, 7 a 10. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão, e beba com prazer o seu vinho. Olha que conselho, né? Vá lá, coma o pão, beba com prazer o vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Versículo 8, que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nessa vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Versículo 10, para encerrar. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ele está vendo a vida, irmãos, pela nossa perspectiva, do ponto de vista de onde estamos. Ele não está no céu olhando para a terra, ele está na terra olhando para a terra. E ele diz aqui, tudo que vier à tua mão, faça com toda a sua força, porque depois que você descer a cova, você não vai poder fazer mais nada. Aproveite a vida que Deus tem dado a você. Aproveite. Deus tem dado saúde a você. Deus tem dado condições a você. Deus tem colocado pessoas que são bênçãos na sua vida e você é bênção na vida deles. Aproveite isso. Viva mais intensamente isso. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes estamos lá com o nosso corpo ao lado de pessoas que amamos, mas a nossa mente não está. Ou a gente está no futuro, ou a gente está no passado, lamentando e se queixando daquilo que passou. E a gente precisa usufruir o presente. A gente precisa sair daqui nessa noite segurando a mão do nosso cônjuge e agradecendo a Deus porque nós podemos sentir a mão dela segurando na nossa. Que a gente pode sentir ainda, contar os passos, né, que nós damos ao sair daqui. Que ainda temos visão para dirigir o nosso carro até a nossa casa e agradecendo a Deus por isso, usufruindo a vida. Meus irmãos, quando nós começamos a contemplar a vida dessa forma, nós nos tornamos mais gratos. Agradecemos mais ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela vida, pelo vigor, pelas pessoas, por tudo que o Senhor tem colocado ao meu redor. Eu espero que você entenda a sabedoria que Salomão aqui está ensinando, para que essa escolha, essa decisão que você precisa tomar, né, seja tomada, fundamentada na sabedoria de Deus. Haverá dias, meus irmãos, em que você não poderá mais viajar, não vai mais viajar. Uma tia minha esses dias desejava vir aqui a João Pessoa. Ela disse, tinha condições para vir. Ela mora lá no interior de Piauí, numa cidadezinha chamada Simões. E ela desejava vir aqui para João Pessoa. Morou muito tempo aqui em João Pessoa, desejava visitar aqui novamente. Só que o tempo passou. E o médico disse, você não pode mais viajar. Porque se você entrar num avião, você possivelmente não irá suportar a viagem. E ela então ficou muito triste, porque passou a época do vigor. Porque em algum momento ela acreditou que poderia tomar essa decisão a qualquer momento, e você não vai poder tomar esse tipo de decisão a qualquer momento. O que é que isso significa? Se você pode viajar hoje, viaja. Viaje. Não fique pensando, eu não sei se eu vou, se não vá. Porque vai ter um tempo que você não vai poder fazer isso. Você vai até querer fazer isso, mas você não vai.
Ah, eu queria tanto comer aquela lasanha maravilhosa. Se você tem condições de comer ela hoje, de fazer ela hoje, faça, porque vai ter um tempo que você vai olhar para ela e vai ficar só olhando. Você não vai poder comer. Meus irmãos, é interessante da nossa perspectiva aqui que eu estou falando, e a sensação que eu tenho é que isso deixa vocês meio que inquietos, né? Meus irmãos, resistimos muito à ideia de desfrutar a vida. Eu sei disso, tem gente que diz assim, não tem que viver isso, né? Desfrutar a vida ao máximo, né? É coisa para uma pessoa que é mesquinha, né? Que é rasa, que tem uma mente pequena, né? Um mundo pequeno. Muito pelo contrário disso, irmãos. Muito pelo contrário disso. Poder usufruir daquilo que Deus tem nos dado, irmãos, é alargar o mundo. É perceber a graça de Deus em coisas que outrora a gente nem percebia. Eu falava esses dias com os jovens, irmãos, você já agradeceu a Deus por aquele milkshake que o Bob's faz? É o melhor milkshake que tem, né? Pelo menos para mim, no meu gosto. Irmãos, existe um negócio ali que quando você suga aquele milkshake, ele encontra a sua língua, a sensação prazerosa, geladinha e saborosa que dá naquilo ali, é de você permanecer ali, usufruindo daquilo ali. É um prazer muito bom. Irmãos, coisas como essas, a gente agradece a Deus, sabe por quê? Porque foi Deus quem fez a língua. Foi Deus quem deu sabedoria aos homens para que os homens fizessem aquele sorvete. E nós nos tornamos mais gratos a Deus, usufruindo os prazeres que essa vida, mesmo corrompida pelo pecado, ainda nos oferece. Então saia daqui nessa noite, daqui a pouco quando você chegar em casa e for comer aquela comida maravilhosa, coma ela, sentindo ela, não deixe sua mente escapar daquele momento, usufrua aquele cuscuz maravilhoso e no final diga, Senhor, muito obrigado, porque eu posso sentir o gosto dessa comida, porque vai ter dia que você não vai poder comer ela. Não, pastor, vou comer para o resto da vida. Vai não. Vai chegar um dia que vão te encher de exames e dizer o seguinte, as tuas taxas estão altas, teu colesterol está lá nas alturas, tua diabetes está fora do lugar, e você vai perceber que passou o vigor, que passou a saúde. Então usufrua, viva o aqui e agora, que Deus tem permitido a você. Irmãos, ao desfrutar o mundo, nós honramos a Deus. E por que nós honramos a Deus desfrutando dessa existência? Porque foi Deus quem criou o mundo. Não foi o diabo que criou o mundo. Não foi o diabo que criou aquela praia maravilhosa, aquela brisa na sombra, aquele cheirinho bom de maresia, ou aquela sensação maravilhosa de estar com sua família viajando e conhecendo novos lugares, e você sentindo prazer. Não foi o diabo quem criou isso, irmãos. Foi Deus. Honre a Deus, usufruindo da vida que Deus tem te dado. Não fique só planejando, faça. Meus irmãos, um segundo conselho que eu lhe dou, além de desfrutar a vida, parece óbvio, né? Pastor, desfrutar a vida? Sim, eu tenho que falar do óbvio, porque o pecado, ele desajusta os óbvios das nossas vidas. O que deveria ser óbvio, a gente não vive. A gente vive se desgastando todos os dias no cansaço. Não encontramos muitas vezes um sentido maior no trabalho que a gente faz e a gente não usufrui do dinheiro que a gente tem ganhado. A gente não usufrui dos bens que Deus tem nos dado. Que sabedoria há nisso, irmãos? Não há sabedoria nenhuma nisso. Meus irmãos, o segundo conselho que eu dou para você viver intensamente a vida é o seguinte: escolha viver. Escolha viver. Meus irmãos, é preciso querer viver. E aí alguém já disse que há pessoas que pautam a vida em função do temor da morte, e há pessoas que pautam a vida pela alegria e satisfação da vida. Os primeiros vivem morrendo, e os outros morrem vivendo. Tem gente que pautou, não tenho que me preocupar só com a morte, e vive em função disso. Outros sabem que vão morrer e por isso usufruem a vida. E por isso não deixam de rolar na cama
com o neto, com o filho. E por isso não andam tão apressados. Vivem a gozar cada minuto, porque sabem o quão valioso é cada minuto dessa existência. Meus queridos irmãos, escolhamos viver. Escolhamos viver. Não faça da morte, né, a função da sua existência, o sentido da sua existência. Usufrua a vida que Deus tem te dado. Não escolha se desesperar da vida. Tem gente, irmãos, que vive assim, reclama de tudo, vive se queixando que está tudo muito mal. Facilmente consegue ver os pontos negativos da vida e vive em função disso, a lamentar, a se queixar, a reclamar da vida. A gente precisa, irmãos, mudar a nossa perspectiva para a gente viver. Porque o copo, como alguém já disse, pode estar meio vazio, mas pode também estar meio cheio, e vai depender da sua perspectiva. Quem vive, irmãos, no mundo criado por Deus, no mundo do Deus que ordenou todas as coisas com sabedoria, usufrui cada detalhe daquilo que Deus deu. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O que é a vida em abundância, irmãos? É deixar a nossa visão pequena de mundo, porque o mundo é tudo ruim, eu não posso usufruir nada, eu não posso sequer correr 90 minutos com meus irmãos jogando uma bolinha, porque isso é ruim. Meus irmãos, usufruamos a vida que Deus nos deu, porque daqui a pouco a gente não vai poder voltar a isso que temos hoje a oportunidade de viver. Portanto, decida, escolha viver hoje mesmo. Essas pessoas, irmãos, que estão assim, estão morrendo, reclamando da vida. Eu lembro que tinha uma pessoa, né, que não está mais conosco, que todas as vezes que eu encontrava ela, irmãos, era uma queixa só da vida. Reclamava de tudo. Dificilmente eu chegava para ele ou para ela e perguntava: como é que está tudo? Está tudo bem? A primeira coisa está: não, pastor, não está bem não. É isso aqui, é a saúde, é os filhos, é a confusão, é o pouco dinheiro, é o mundo, é o ar que não presta. E aí começa, irmãos, olhar para a vida pela perspectiva da morte, pela perspectiva de quem olha ao seu redor e não consegue usufruir da graça que Deus tem dado. Meus queridos irmãos, morra vivendo, ao invés de viver morrendo. Morra vivendo. E por que morra vivendo? Porque você vai morrer. Eu vou morrer também. Mas eu vou morrer bem. Amém? Você vai também? E vai morrer bem como? A gente vai usufruir das graças que Deus tem nos dado. A gente olha ao nosso redor e vê que tudo o que temos aqui, as pessoas, o lugar, a saúde, o prato sobre a mesa, a oportunidade de fazer algumas coisas, é graça de Deus, e nós não vamos deixar de usufruir isso, sempre com a sabedoria. No final, Deus vai pedir conta. E vai pedir conta não é porque é errado, mas para que a gente lembre de que as nossas escolhas devem honrar a Deus, devem glorificar a Deus. Um terceiro conselho que eu ainda lhe dou nessa noite é o seguinte: não passe vontade. Não passe vontade. O que é que significa isso? Ter condições de fazer o que você pode fazer e não fazer. É passar vontade. Você pode fazer o que você sabe que nessa noite você pode fazer. Quem sabe chegar em casa, né, fazer aquela comida maravilhosa. Você pode fazer isso. Está lá o alimento na despensa. Você tem vigor, você tem saúde para usufruir. Aí você diz: não vou fazer. Não é sábio. Não é sábio, porque você está dizendo o seguinte: vai haver um outro momento para eu fazer, e você não tem certeza disso. E você não sabe se amanhã o médico vai dizer para você: a partir de hoje, aquela comida você não come mais. Ou o teu organismo vai dizer: se você comer, você tem duas opções: morrer ou ficar em cima de uma cama. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: não passe vontade. Não passe vontade. Meu propósito nessa noite é lhe ensinar a viver um pouco. É sair dessa vida, né, enclausurada, achando que Deus não te deu uma vida, uma imensa vida para você viver. Viva. Viva. Deus está enchendo você e sua família de graça. Usufrua
da graça que Deus tem dado a você. Não deixe passar, não deixe a vida passar, viva cada momento. Veja o que diz o capítulo 11, versículo 9, na parte B. Ele diz assim: ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. O que é que Salomão está dizendo aqui? Não deixe a vontade passar. Olhou, viu, tem condição de fazer, vai lá e faça. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele está dizendo algo aqui que você pode dizer: pastor, isso é irresponsabilidade pura, que eu tenho tanta coisa que eu vejo que quero fazer, mas eu não posso fazer, que isso não vai agradar a Deus. Lembre que o versículo não termina por aí. Ele diz o seguinte: mas saiba de uma coisa, né? Que de todas estas coisas, Deus lhe pedirá conta. Você vai fazer algumas coisas hoje à noite, amanhã, quem sabe essa semana. Não se esqueça de que no final você vai se encontrar com Deus. Usufrua mesmo, goze mesmo, se alegre mesmo, mas pese direitinho na balança as escolhas que você vai fazer. Para que lá no final, quando o conhecedor de todas as coisas trazer à tona tudo o que nós fizemos, ele possa dizer: você usufruiu bem, você gozou bem o que eu te dei, minha serva, meu servo, você realmente aproveitou a vida, que é um dom que eu te dou, porque o fôlego que você tem vem de mim, você aproveitou bem, então aproveite. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Viva a vontade do seu coração, mas avalie as escolhas à luz do julgamento final, naquele grande dia em que todos nós nos encontraremos com o Senhor. É assim que nós vivemos com intensidade, com sabedoria, essa vida que o nosso Deus nos deu. Tem algumas pessoas que optam por algumas formas de vida, irmãos, que são extremamente estranhas, né? Muito estranhas. Há pelo menos duas formas que eu acho muito estranha de viver e que a gente não demora a encontrar pessoas que estão vivendo assim. A primeira delas é uma forma de vida especulativa. O que quer dizer isso? Aquela pessoa que está o tempo todo pensando só no futuro. Ela vive fazendo a seguinte pergunta: o que será de mim? Ela não vive o presente, porque ela está pensando o seguinte: como é que eu vou morrer? Será que eu vou morrer sentindo dor? Vai ser repentino? E se for num avião, ou se for num carro? Ela não está vivendo a vida, ela está simplesmente sendo devorada pela ansiedade, pela sua mente, e ela não está usufruindo da vida. Meus irmãos, leve a vida com sabedoria. E esse não é o caminho da sabedoria. Também há aqueles que vivem na outra ponta, que levam a vida de forma derrotista. São aqueles que olham para o passado e ficam sempre se lamentando as frustrações da vida. Pessoas assim, normalmente, são pessoas que caíram no engano de que acham que na vida tudo vai acontecer perfeitamente. Tem gente que acha que é assim. Quando a gente encontra pessoas que vivem se queixando do que passaram e dizendo, né, veja o que a vida fez comigo, né? Essas pessoas normalmente estão dizendo o seguinte: eu queria uma vida perfeita e a vida só me trouxe frustrações. Olha o meu passado, olha o que eu vivi, olha onde eu estava. São pessoas derrotistas porque não entenderam uma coisa: a vida é cheia de altos e baixos. A vida tem aquele momento que nós estamos com todo o prazer e alegria do coração, mas há aquele momento de grande tristeza, os vales que a vida vai proporcionar para nós. Aqueles que querem viver o tempo todo na alegria e no prazer e na perfeição, eles vão ser pessoas constantemente frustradas, porque a vida não é assim. Porque a vida, irmãos, tem tempo para tudo, tempo de sorrir e tempo de se entristecer, tempo de estar abraçado, mas tempo de se afastar e abraçar, tempo de falar e tempo de calar. A vida é assim. E a gente precisa saber viver da forma correta. E como podemos viver de forma correta? Eu diria, viva de forma ativa. Ao invés de
ficar pensando, imaginando no que pode acontecer sobre você no futuro, ou o que aconteceu com você no passado que não deu certo, e por isso você fica remoendo. Viva de forma ativa. Pessoas que vivem assim, irmãos, elas perguntam o seguinte: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Que decisões eu tenho tomado agora? Elas estão pensando aqui, nesse momento que nós estamos vivendo aqui. Irmãos, elas sabem que devem viver o presente, porque o presente já passou. Na hora que eu digo presente é agora, ele já passou, ele não está mais. Já vivemos um pouquinho mais da vida e daqui a pouco estamos dando mais um passo em direção ao fim que está determinado a cada um de nós. Irmãos, essas pessoas tomam decisões levando em consideração uma coisa: o julgamento de Deus. Vivem o presente e usufruem o presente, mas com a mente posta diante do trono branco de Deus, porque um dia Deus vai pedir conta da vida delas. São estas pessoas que vivem da melhor forma possível. São essas pessoas que aprenderam a viver aqui nessa existência. Em que grupo desses você está? Você está reclamando muito do passado? O tema das tuas conversas é o passado, do que não deu certo, do que ficou para trás? Ou você é do grupo dos ansiosos que vive olhando para o futuro e imaginando tudo do mundo, até como é que vai morrer, se vai ser de cabeça para baixo, cabeça para cima, se vai estar deitado, se vai ser de avião, se vai ser de carro? Viva o presente, viva o aqui e agora, porque esse presente, irmãos, não voltará. E é isso que Salomão quer que a gente entenda, dessa vida, desse mundo que a gente está vivendo aqui agora. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, diz Salomão. Lembrar do Criador significa que você não é fruto da própria vontade, da sua própria vontade, o tempo todo. Lembrar do Criador é que você precisa saber o seguinte: sua vida não está totalmente nas suas mãos. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Então lembre dele, porque ele está vendo todas as coisas, ele vai pedir conta no final de tudo. Meus irmãos, o caminho cristão para a felicidade é aquele em que a palavra prazer cabe na mesma frase que a palavra Deus. Entenda bem isso. Não existe felicidade ou uma vida bem vivida aqui nessa existência, onde só existe lá a definição para isso: prazer. Porque felicidade e vida bem vivida aqui nessa existência precisa conjugar e relacionar duas palavrinhas: prazer e Deus. Eu quero encerrar aqui as minhas palavras dizendo para você o seguinte: aproveite essa semana, usufrua bem cada momentozinho da sua vida. Agora não fique pensando a partir de segunda-feira, faça isso hoje, talvez já pegando na mão da pessoa que está aí do seu lado, já agradecendo por poder sentir ela ao seu lado, por ter ela como parte da sua vida. Agradeça isso, agradeça a Deus por isso. Tenha prazer em tudo isso. E lembre-se que no final de tudo, Deus vai pedir conta, Deus vai dizer: o que foi que tu fizeste? Me mostra as tuas obras. E que você possa dizer: Senhor, eu usufruí a vida que tu me deste. E que Deus possa dizer de você: muito bem, meu servo, muito bem, minha serva. Que Deus nos dê sabedoria para isso, em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé. Vamos orar ao Senhor. Depois da oração, os irmãos aguardem um instante. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e te louvamos porque a tua palavra nos ensina a viver. Te louvamos, Senhor, porque a vida, as pessoas, o tempo que o Senhor tem nos dado, o trabalho que o Senhor tem nos dado, os recursos que o Senhor tem colocado em nossa vida, todos eles são bênção do Senhor. E o que nós te pedimos nessa noite é: nos ensina a usufruí-los. Meu Deus, não nos deixa ficar dando tempo, passando à vontade, quando hoje temos condições de fazer aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Toma cada um dos teus servos que aqui estão nessa noite, e que nessa noite, nessa semana, terão a oportunidade de usufruir das bênçãos do Senhor, dar a eles, Senhor, prazeres maravilhosos,
mais prazeres com temor e reverência diante de Ti. Seja com cada um de nós, Senhor. Toma também aqueles, Senhor, que já olham para o passado e já não podem usufruir de determinadas coisas porque o tempo do vigor passou. Daqueles, Senhor, que já não podem sentir determinadas coisas porque o tempo passou. Meu Deus, dá-lhe sabedoria para aproveitar o momento presente, o momento que ainda lhe resta, e que ele possa e ela possa, Deus, usufruir esse momento em gratidão a Ti, porque Tu és o Senhor da vida. Toda vida e todo bem vem do Senhor. Que o Senhor dê essa graça a cada um de nós. Pai, nós Te pedimos, nos ensina a viver. Eu Te oro assim, eu Te peço e sei que o Senhor fará bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.